Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 16 de janeiro, a nossa terça-feira. Fica até o final do vídeo que tem o bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Nos jogos dessa terça-feira, cara, nós temos a African Cup of Nations, né, que é a Copa das Nações Africanas. Eu vou passar, cara, tem a Tunísia aqui como favorita, mas é estreia e tudo mais, são alguns jogos meio complicados, eu prefiro levar pro ao vivo, beleza? São jogos bem truncados. Temos copinha também, como eu disse no vídeo anterior, eu gosto de trabalhar aqui over limite na copinha, apesar de não ter trabalhado a copinha nessa segunda-feira, eu gosto de trabalhar, principalmente nessa fase de mata-mata. Nós temos a FA Cup, que é uma das competições mais antigas do mundo, quiçá, eu acho que é a competição mais antiga do mundo na Inglaterra, beleza? Nós temos alguns jogos interessantes. O Wolves e Brentford empatou no jogo de ida, né? O jogo é o jogo único, mas se acontece o empate, acaba tendo a repetição do jogo, e é o que aconteceu. E o Bristol City e o West Ham também, vou dar uma focada nesses jogos. Nós temos o Atromitos, cara, que eu enviei duas entradas já lá no grupo Telegram, de uns tempos pra cá, nas últimas 2 semanas. Uma bateu, outra foi reembolso. Interessante ficar a favor do Atromitos, vou buscar analisar essa partida aqui, beleza? Nós temos a Série A Team Itália, um jogo de liga, graças a Deus, no meio desse stand de Copa, um jogo de liga. Temos Copa do Rei, cara, na Espanha, também interessante, Getafe, Sevilha, Atlético Bilbao e Alavés. E aqui na Turquia Cup, cara, eu vou dar uma focada no Besiktas, beleza? Atromitos contra o AEL Larissa, cara, vamos lá. É jogo de Copa da Grécia, tá bom? O que é importante ressaltar aqui? Eu não tenho conhecimento muito aprofundado de quão importante é para o Atromitos essa competição aqui. Mas vamos nos atentar a alguns detalhes estatísticos. Vamos lá, o Atromitos, cara, vem de uma sequência muito boa. Nos últimos 10 jogos, o Atromitos ele não perdeu, cara. São 1, 2, 3, 4 vitórias e 6 empates. É uma campanha interessante para um time que não é tão conhecido mundialmente, não é um time de expressão na Grécia. Mas nos últimos jogos teve vitória em cima do Panathinaikos, que é um time que disputa Champions League e competições europeias com frequência, e teve um empate dentro de casa contra o Olympiacos, que junto com o Panathinaikos é os times que brigam por título praticamente todos os anos lá na Liga Grega, beleza? Disputa a Série A, né, da Liga Grega, vamos dar uma olhada aqui, e, cara, enfrenta o Larissa, que é a segunda divisão da Grécia, beleza? Apesar de estar vindo também numa campanha de 10 jogos sem perder, é uma prateleira abaixo do Atromitos, beleza? Então aqui a gente tem um leve favoritismo pro lado do Atromitos, beleza? A odd, cara, tá 1,75, talvez buscar a vitória do Atromitos pode ser interessante. O que eu recomendo? Dá uma olhada na comparação da escalação, se tá levando o time titular e tudo mais. O que eu queria trazer para vocês aqui também nesse jogo do Atromitos contra o Larissa? Cara, que o próximo jogo do Atromitos pela Liga é no dia 21/1. Então nós estamos, hoje é dia 15 da manhã, dia 16, que é o dia do jogo. Daqui 6 dias, né? Daqui 5 dias, 6 dias mais ou menos, que vai ser a partida contra o AEK pela Superliga da Grécia. Então há tempo suficiente de não precisar poupar o elenco nesse jogo de Copa, beleza? Mas volto a ressaltar, qual que é a importância que o Atromitos traz para esse jogo de Copa. Atromitos não disputa título na Grécia, então a Copa pode ser uma maneira de conquistar um título na temporada, beleza? Então pode ser interessante buscar algo a favor do Atromitos, beleza? No mais eu gosto de buscar 2 gols, cara. Essa linha se cumpre, cara, na grande maioria dos jogos. Se eu não me engano, são 8 dos últimos 10 jogos o Atromitos cumpriu a linha de 2 gols. E pro lado do Larissa são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dos últimos 10 jogos também se cumpriu a linha de 2 gols, beleza? Segundo jogo vai ser às 3 horas da tarde entre Besiktas contra o Eyüpspor, tá? Pela Copa da Turquia. Volto a repetir, qual que é a importância que o Besiktas tem nessa partida aqui de 1/16avos de final da Copa da Turquia, cara. Vamos lá, são prateleiras diferentes, é muito mais time. Besiktas aqui costuma também estar competindo em competições europeias, beleza? E enfrenta um time de segunda divisão da Turquia, cara. Mas pro Besiktas poupar jogadores para essa partida aqui, cara, eu não duvido nada, beleza? São jogos de Copa, são jogos que os favoritos costumam se complicar por conta da falta de importância, beleza? Se a gente vê o Besiktas amassando o seu adversário com uma posse de bola ofensiva
ofensiva muito grande, cara, vale a pena estar a favor do Besiktas, tá bom? Mas é um jogo que eu recomendo 100% pro ao vivo também, beleza? Não recomendo fazer principalmente uma operação pré-live numa odd 1,44, eu prefiro ficar de fora, beleza? Terceiro jogo que vamos analisar aqui é o Getafe contra o Sevilha, cara. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos. Aqui é pela Espanha, né? Pela Copa da Espanha, 1/8 avos de final, beleza? O Getafe, cara, dos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E o Sevilha, dos últimos 5 jogos, perdeu 3 e ganhou 2. Do Sevilha, cara, a gente trabalhou aqui a vitória do Atlético de Madrid, deu green, lá no grupo do Telegram, contra o Sevilha. E trabalhamos o empate anula Atlético Bilbao também, via entrada lá no grupo do Telegram, deu green. Então, cara, a gente está sendo extremamente lucrativo contra o Sevilha. Mais um jogo de Copa. O que a gente tem que analisar aqui? Qual que é o foco do Sevilha nessa Copa? Por quê? O Sevilha é o 17º colocado, vamos dar uma olhada aqui para conferir, na La Liga, cara, e tá brigando para não cair, fechou? Não vai disputar título, então um possível título Sevilha, que é Papa Copa, geralmente ganha a Europa League, cara, um dos maiores campeões da Europa League e tudo mais, então é um time que sabe jogar muito bem Copas. Só que como o foco tem que ser La Liga para não cair para a segunda divisão, porque está fazendo uma péssima campanha, perdeu 50% dos jogos, de 20 jogos que disputou na La Liga, perdeu 10, tá numa fase péssima. Se eles acharem que corre o risco de cair essa temporada, pode ter certeza que eles vão descartar essa Copa e focar totalmente na La Liga, beleza? Agora, se eles acreditam que somando mais alguns pontos aí, fazendo o beabá, eles conseguem fugir do rebaixamento com tranquilidade e vão buscar o título nessa Copa, cara, pode ser interessante estar a favor de Sevilha também. Enfrenta um Getafe, cara, que jogando em casa é um time bem enjoadinho, cara. Dos últimos 10 jogos, perdeu apenas 1, beleza? Contra o Raio Vallecano pelo La Liga. Então, cara, o Sevilha tem pedreira pela frente. O que eu espero aqui, cara? Por ser um jogo de Copa, um jogo aberto, cara, mas eu vou preferir trabalhar no live, trabalhar gols, principalmente quando uma equipe estiver atrás do placar, né, outra automaticamente está na frente do placar, porque aí a gente está tendo uma equipe sendo eliminada. Então, cara, a tendência se torna um jogo mais aberto, porque se a gente pegar um jogo 0-0 e entrar no over, a tendência desse jogo se arrastar no 0-0 até o fim do jogo é muito grande. Então, por isso que eu quero trabalhar no live, enxergar a postura das duas equipes dentro de campo, beleza? Atlético Bilbao contra o Alavés. Cara, aqui eu acho que eu vou mandar uma entrada lá no grupo Telegram de back Atlético Bilbao para vencer, né? As minhas entradas punter, cara, eu deixo morrer até o final da partida. Cara, 1,55, uma odd de 1,50 a favor do Atlético Bilbao. Atlético Bilbao que vem de uma sequência de 5 vitórias consecutivas, jogando dentro de casa. São 10 jogos sem perder? São 10 jogos sem perder. A última derrota do Atlético Bilbao foi em agosto de 2023. Perdeu para o Real Madrid. Beleza? E o Alavés jogando fora de casa, cara, vamos ver se é um time enjoado. Pô, dos últimos 10 jogos venceu apenas 3, cara. Aqui nós temos uma discrepância de elenco. Atlético Bilbao, que é o terceiro colocado da La Liga, está disputando o título, entre aspas, ali. Está entre o Real Madrid e Girona, que estão um pouco mais afastados. Mas o Atlético Bilbao está na frente do Barcelona, está na frente do Atlético de Madrid. Está fazendo uma excelente temporada esse ano, cara. Então eu acho interessante trabalhar a favor do Atlético Bilbao. Outro dado interessante também que eu quero trazer para vocês, olha só. Dos últimos 10 jogos, o Atlético Bilbao não perdeu nenhum pro Alavés. E tem uma soberania muito grande de vitórias, beleza? Sobre o Alavés no confronto direto. Então esse dado me pega muito. A última vitória do Alavés, a última e a única dos últimos 15 jogos foi em 2005, cara, 22 de 2005, tem muito tempo. Então a gente tem um tabu aqui a favor do Atlético Bilbao e eu gosto de estar a favor disso aqui, beleza? Então a gente pode trazer talvez uma possível vitória do Atlético Bilbao aí nessa terça-feira. Juventus contra Sassuolo, cara, o confronto interessante. Juventus que tem uma, vamos dizer assim, uma obrigação, cara, de terminar pelo menos entre os 3 primeiros da Série A Team, por conta de só estar disputando essa competição essa temporada. Está disputando apenas a Série A Team, está na segunda colocação e mesmo assim está a 5 pontos atrás da Inter de Milão com um jogo a menos, beleza? Se vencer agora, diminui essa diferença de 5 pontos para 2 pontos, né? Porque eles conquistam 3 pontos. Jogando em casa, cara, a Juventus tem uma campanha muito boa. São 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates. Ainda não perdeu. É o único time que da Série A da Itália, cara, que não perdeu ainda jogando em casa. Fechou? Fora de casa, o Sassuolo não tem uma campanha tão boa. Perdeu praticamente 60% dos seus jogos fora de casa e venceu apenas 2. Então, nós temos um adversário frágil contra um adversário muito forte. Uma odd 1,40. Dos últimos
2 jogos o Sassuolo venceu a Juventus, beleza? Então venceu de 1 a 0 e venceu de 4 a 2. Então é um dado interessante. O Sassuolo ele costuma complicar a vida dos grandes. Vamos dar uma olhada no exemplo aqui, ó. Venceu a Fiorentina, cara. Venceu a Inter de Milão dentro da casa da Inter de Milão de 2 a 1, que quebrou de bilhete nessa data aqui em setembro do ano passado, entendeu? Então é um time para se ficar de olho, beleza? Não é um time para dar bobeira, fechou? Mas a Juventus jogando em casa, vamos ver aqui. Aí mesmo assim o Sassuolo tem um empate, uma vitória e 3 vitórias da Juventus. É um time que costuma dar trabalho, fechou? Também espero gols para essa partida aqui, principalmente se o Sassuolo começar a dar trabalho para a Juventus. Pode ser que a gente consiga ver um jogo aberto. E o Sassuolo fora de casa tem uma média também de fazer um gol por jogo e de tomar 2 gols por jogo. Então aqui fica uma média de praticamente 3 gols por partida. Então tem tudo para ser um confronto bem aberto entre Juventus e Sassuolo. Wolverhampton e Brentford, agora pela FA Cup, às 4h30 da tarde, tá? Nós temos o Wolves e o Brentford. Cara, esse jogo aqui foi interessante demais. Eu busquei o empate anula. Não sei, não me recordo se eu mandei essa entrada no Telegram, se eu achei que era muito arriscada e eu preferi não enviar lá. Cara, eu entrei no empate anula o Wolves, cara, e com 9 minutos de partida o João Gomes foi expulso. Pelo amor de Deus. Aí tomou um gol no final do primeiro tempo e conseguiu buscar o empate no final do segundo tempo e levou pra essa segunda partida aqui. Agora jogando dentro de casa, cara, olha só o Wolverhampton dentro de casa. São 10 jogos, apenas uma derrota e foi pro Liverpool. Então, total respeito. O Wolves que ganhou do Everton, que é um time enjoado, beleza? Ganhou do Chelsea, que apesar da fase continua sendo o Chelsea, tem um peso de camisa, beleza? Ganhou do Tottenham, tá bom? Empatou com o Aston Villa, que tá fazendo uma excelente temporada. Empatou com o Newcastle, ganhou do Manchester City, beleza? E foi perder para o Liverpool em setembro do ano passado. Então é um time extremamente cascudo e FA Cup, volta a repetir o que eu falei no início do vídeo, que é uma das competições mais antigas da história do futebol, é a mais antiga da Inglaterra, então é uma competição que a grande maioria dos clubes levam muito a sério. A não ser que tenha jogo de Champions na semana que vem e tudo mais, mas é uma competição que o pessoal geralmente vai com o time titular. O Brentford fora de casa, cara, vem de 4 derrotas seguidas e dos últimos 10 jogos venceu apenas 2. Aqui contra o Newport foi um empate e acabou se classificando provavelmente nos pênaltis, beleza? Então nós temos um time que é muito forte jogando em casa contra um time que é fraco jogando fora de casa. E a odd tá 1,95. Para você ir mais safe nessa partida, a gente pode buscar o empate anula o Wolves. Pode ser interessante, ou dupla chance Wolves, tá bom? Mas essa vitória seca me pega também, beleza? Principalmente se ela estiver beirando a 2 ali, que aí fica uma relação de 1 para 1 para um time que está fazendo uma fase muito boa. Cara, interessante demais trabalhar o Wolves. Para finalizar o vídeo, antes do bilhete pronto, cara, se você ficou até aqui, deixa o like aí no vídeo, compartilha aí com os amigos, comenta aí o que você tá achando e tudo mais, cara, isso fortalece o nosso trabalho aí para crescer cada vez mais, tá? Nós temos o Bristol City contra o West Ham, cara, um jogo que pode ser interessante. O Bristol City vem aí de 4 jogos sem vencer e o West Ham vem de 2 jogos sem vencer, mas aí de 4 jogos sem perder, tá bom? É uma relação diferente aí, tá? O West Ham fora de casa, dos últimos 10 jogos, venceu 1, 2, 3, 4, 5, venceu 50% dos jogos, e o Bristol City em casa venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60% dos jogos dos últimos 10 jogos, fechou? É um confronto muito difícil que eu espero gols, beleza? Principalmente por ser um jogo de volta, cara, uma equipe está sendo eliminada a partir que toma o primeiro gol, e se esse gol sair muito rápido, pode favorecer muito a nossa entrada, principalmente se a gente entrar pré-live, tá bom? A odd do over 1,5, cara, que é sair 2 gols na partida, tá 1,33. Para sair 3 gols na partida, tá acima de 2 em algumas casas de aposta. Então, cara, tem a tendência de ser jogo aberto por ser eliminatório, tá? O West Ham jogando em casa, o Bristol City podia jogar com empate para ter esse segundo jogo e tentar buscar a classificação em cima do West Ham, cara, no primeiro jogo. Então tinha a tendência de talvez ficar um pouco mais truncado, que foi o que aconteceu. O West Ham fez um gol, o Bristol City empatou e o jogo ficou truncado e acabou assim.
esse jogo aqui tem a tendência de ser mais aberto, porque aqui qualquer vacilo pode custar muito caro e ser eliminado. Fechou? O bilhete pronto do vídeo de hoje, cara, vai ser uma dupla na FA Cup, cara. Uma linha que se cumpriu no jogo de ida, né? Ficou de 1 a 1 o Wolves e Brentford e 1 a 1 Bristol City e o West Ham. Cara, no jogo da volta eu também tô esperando 2 gols nas duas partidas. Então, over 1,5 no jogo do Wolves contra o Brentford e over 1,5 no Bristol City contra o West Ham, cara. Lembrando que no último vídeo que a gente fez, o bilhete no canal bateu, fechou? Que foi a vitória do Atalanta e over 1,5 no jogo do Galatasaray, bateu com tranquilidade, foi uma odd 1,60. No jogo de hoje a odd está dando 1,75. É o ideal, cara, uma duplinha interessante com grandes probabilidades de acontecer e pagando aí 75% sobre a sua stake, uma relação de 2-1 muito saudável, fechou? Cara, tamo junto, muita fé e até o próximo vídeo. Valeu!